Fala, meus amigos do nosso podcast Empresário de Sucesso, mais uma vez aqui para bater um papo com vocês. Hoje nós temos aqui duas pessoas muito especiais, porque são nossos amigos, são empresários, são empreendedores e dono de um dos melhores locais noturnos de Imperatriz, tá? Mas antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal Empresário de Sucesso Podcast no YouTube e no Instagram também, Empresário de Sucesso Podcast. Tem também o nosso Instagram da ES Premiações, aonde você pode estar se inscrevendo e participando com a gente. Então, deixe o seu like, se inscreva e principalmente compartilhe com os seus amigos, tá bom? Mas vamos lá, vamos bater um papo aqui com os nossos amigos. Zé Filho, né? Começar aqui pelo Zé Filho, porque primeiro, né, Pedro? Começa pelos mais velhos, né? Pelos pais. Zé Filho, é um prazer receber você aqui no podcast Empresário de Sucesso. Já de antemão agradecer você, que eu sei que você é empresário, é radialista, é pai, é empreendedor. Então, seu tempo é corrido, mas você tirou esse tempo para estar aqui com a gente. Então, já de antemão te agradecer por isso. Olha, para nós é um prazer estar participando, porque é sempre muito louvável a gente poder passar alguma coisa do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente fez nessa cidade a qual a gente ama, né? E aqui a gente investe, aqui a gente trabalha, aqui a gente tem plantado os nossos sonhos e estamos aí, torcendo para que ela seja cada dia melhor. Cada dia melhor. Pedro, e aí, cara? Dá um alô pro pessoal. Prazer ter você aqui. O Pedro, gente, é um cara que eu admiro muito, né? Um cara assim que vê a responsabilidade desse menino, Zé Filho, pela idade, né? Eu já achei até que ele era casado com a noiva dele, porque os dois vivem assim, com tanta responsabilidade, né? Comprometidos. Mas, Pedro, seja bem-vindo. Cara, eu que agradeço. Primeiramente, eu queria dizer que é um honra de estar aqui. Demorou, mas deu certo, né? Depois de vários convites, estamos aqui. E vamos lá, né? O pai é bem mais desenrolado que eu, já trabalho há muito tempo com a comunicação, comunicador nato. Mais de 30 anos de rádio, sou um pouco mais tímido, mas vai dar tudo certo. Show de bola. Zé Filho, a intenção nossa aqui é despertar nas pessoas aquela história inspiradora, né? Então conta pra gente aí, o Zé Filho é filho de Imperatriz? De onde é o Zé Filho? Zé Filho nasceu paraibano, no Maranhão, né? E com 7 anos, minha mãe veio para Imperatriz. Aliás, Imperatriz nada, a gente foi morar aqui no município de João Lisboa, ali no povoado chamado Cumaru. Entendeu? Meu pai era meio danado, rapaz. Aí ele era delegado lá do povoado que a gente morava, conheceu uma moça que era esposa do soldado que ele comandava, veio embora com ela para cá. Minha mãe disse, olha, ainda deixou 5 filhos que não eram da minha mãe, né? Então minha mãe disse, eu vou ficar com esse tanto de menina, vou atrás. Aí veio para cá e foi ali no Cumaru, onde a gente começou a montar a nossa base. Aí depois ele, né, se reconciliaram e tudo mais, e foi onde a gente começou a nossa história, né? Show, show. E o seu início assim, profissional, você já começou na área da comunicação, como radialista, ou você trabalhou em outras áreas antes? Eu, na verdade, sempre fui muito empreendedor em mim mesmo, porque sem ter nenhum tipo de conhecimento de empreendimento, eu sempre fui muito batalhador. Eu tinha 12 anos, acho que deveria ter 1,30 m, comprei uma Monarch barra circular, daquela que você tinha um ciclo no meio, né? E você pedalava ela meio que de lado. E aí o que eu fiz? Eu todos os dias eu ia comprar pão na distância de acho que 12, 15 quilômetros, estrada de chão, comprava o pão às 17 horas, chegava lá por volta das 19, deixava tudo bonitinho e cedinho eu ia vender esses pães. Então eu fazia esse trabalho diariamente. Com 12 anos? 12 anos, e era ali entre, que hoje é Senador Navarro, e Cumaru. Eu fazia isso todos os dias. Minha mãe era quebradeira de coco, e tinha dias que ela chegava, 7, 8 horas da noite tinha chegado ainda. Ela ia atrás de mim, tinha dia que eu caía, e o pão caía, enfim, era uma boa história. E aí eu comecei fazendo esse trabalho, acordava às 5 da manhã, vendia os pães, 8 da manhã já estava tudo tranquilo, e comecei o meu empreendimento ali. Aqueles, não sei se você conhece o tal do arroz na folha, que o pessoal falava. O que era isso? O cara ia trabalhar, colocava uma roça e vendia o arroz antecipado. E eu comprava muito isso, entendeu? O cara estava lá tomando uma cervejinha e tudo mais. Ó, dona Maria, o Zé Filho tem dinheiro para comprar um saco de arroz? 2, 3, ela tem. Aí eu comprava e quando eu recebia,
Diga-se de passagem, o pessoal era muito honesto naquela época, pagava tudo direitinho. Aí a gente vendia no final da safra e sempre fazia um capital legal. E aí estudei na cidade, chegou o limite de ensino que tinha no povoado e foi a hora de vir para a Imperatriz. Então eu vim para a Imperatriz, aí aqui eu trabalhei de muita coisa. Aqui eu cheguei e fui vender picolé, comecei, trabalhei ali na Rua Ceará, onde é seu supermercado, inclusive, ali eu trabalhei na oficina de bicicleta, era oficina motociclo, eu trabalhei ali, mais uma dezena de oficinas que ali tinha. E trabalhei em todas elas. Por quê? Era um funcionário meu? Não, eu era muito dedicado, cara. Eu era o cara que eu pegava a sua bicicleta. Naquela época eu tinha a visão de que você queria pegar a sua bicicleta limpa. Então eu lubrificava ela, aí eu lavava, passava o Bombril com o braço, que era, não sei se existe hoje ainda, era um líquido que você dava um brilho nos raios, aí passava a escova no pneu da bicicleta para o cara chegar e ficar satisfeito. Então eu era muito, sabe, dedicado no que fazia. Aí trabalhei um bom tempo, depois fui trabalhar de auxiliar em oficina mecânica, logo em seguida fui... Aí passei a trabalhar na própria Picão, que era onde eu vendia picolé, fui ser o cara que cuidava dos carrinhos, né? E aí, cara, eu sempre ouvi rádio. Já começou a exercer o papel de liderança já. Aí eu fui, mas minha vontade era conhecer uma rádio. Porque quando eu morava lá no Cumaru ainda, eu lembro que um dia foram jogar algumas pessoas que depois passaram a ser meus companheiros de trabalho lá na saudosa Rádio Imperatriz. E nesse dia eu ficava olhando os caras, foram jogar bola, tinha o time da rádio, foi jogar contra o time do meu povoado lá. Eu disse, cara, um dia eu quero conhecer a rádio. Aí comecei essa minha trajetória de trabalho aqui em Imperatriz e queria conhecer a rádio. Fui uma vez, não deu certo, fui a terceira, não deu, segunda não deu certo, foram as 4 ou 5 vezes que eu fui. Aí até que eu, na época, trabalhando de mecânico, né, o cara foi fazer um concerto lá, que eu sabia que trabalhava na rádio, e eu vi ele esquecer a chave no cima do pano. Falei, pô, hoje é o dia. Né? Aí é a oportunidade. Oportunidade. Ele esqueceu a chave e quando eu saí da oficina, não fui para a escola nesse dia, fui para a rádio entregar a tal chave. Aí lá estava o pessoal na porta, disse, filho, não, dá que eu levo lá em cima. Falei, não, chave é uma coisa muito séria, tem que entregar para o dono, mãe. E aí foi quando eu entrei no estúdio. Aí entrei no estúdio já, né? E aí tinha um cidadão chamado Juscelino Santiago, que hoje é meu parceiro de trabalho. Eu tive uma época de coordenador do sistema difusora, levei ele comigo. Então, o cara que me acompanhou desde aquela época. E aí ele olhou nos meus olhos, com aquele brilho, e disse, rapaz, você não quer fazer um estágio aqui? Né? Aí imaginou, pô, eu queria conhecer a rádio. Era tudo que você queria. Eu queria conhecer a rádio, né? Que eu era encantado com aquilo. E o cara me chamava para fazer um estágio como operador. Aí eu tive que me desdobrar e tudo mais. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Quando eu saía do colégio, 22h30, passava em casa, ia para a rádio, ficava até 1h da manhã, voltava e já começava a trabalhar cedinho novamente. Então assim começou a minha história no rádio, né? E aí fiz o estágio por volta de, acho que uns 8, 10 meses. E aí, cara, eu já estava naquele processo de contribuir muito com a emissora. Eu fazia externa, eu fazia futebol, fazia assim, a técnica, né? Porque naquela época não tínhamos essa tecnologia que tem hoje. Eu andava com aquele monte de fio aqui no braço, o repórter fazia entrevista e tinha que sair soltando fio, né? Certo. E assim eu fazia. Quando foi um belo ou um triste dia, eu acho que sumiu o equipamento da rádio. E aí, na época, o proprietário, saudoso Moacir Espósito, disse, olha, deve ser esse estagiário ladrão. Eu vi aquilo. Cara, aquilo me afetou tanto. Pela dedicação que eu tinha, não ganhava nada e tal. E aí eu disse, não vou mais para a rádio. Aí afastei uma época e de repente surgiu uma vaga. Aí foi um cidadão chamado Januário na minha casa. Eu morava numa casinha, inclusive onde minha mãe mora hoje, né? Só que na época, casa de tábua, a gente colocava como base aquele pó de arroz, né? Que o pessoal chama de cuim, palha de arroz, não sei. Para poder fazer a base e umas tábuas por cima. E aí ele chegou, cara, e eu naquela situação, cara, vamos trabalhar aí? Eu não foi. Aí ele me deu assim uma senhora lição de vida, cara, na vida da gente, a gente tem que aprender a engolir sapo. Porque se você se afastar, se você disser não vou mais lá, vão achar que realmente você foi a pessoa que cometeu aquele erro. Vão achar que tinha razão. Eu sei que você não foi, todo mundo sabe que você não foi, então vamos lá. Eu pensei bem, terminei indo, e a partir daí eu comecei a ser
funcionário da Rádio Imperatriz, como operador de áudio, foi onde tudo começou no rádio. Show. É uma observação que eu quero fazer para quem está nos ouvindo. Olha quantas horas esse cara trabalhava no início da carreira. Isso. Ele levantava cedo, ia para o trabalho, ia para a escola, aí após a escola ia fazer o estágio até 1h da manhã, e no outro dia cedo tinha que estar lá no horário, no trabalho. Fazia isso, eu e um cara chamado Hudson Clay, nós éramos nós dois, aí a gente ia para casa, treinava, já queria ser, aí depois passamos o sonho de ser locutor, né? Esse cara hoje é um cara que começou em Imperatriz, depois foi para Vitória, trabalhou na Metropolitana, pegou um horário nobre na Rádio Jovem Pan em São Paulo, e hoje é um dos funcionários da CNN Mundo, né? Mora nos Estados Unidos. Então é um cara que a gente... Saiu aqui de Imperatriz. A gente saía aqui nessas ruas. Eu lembro que a gente pegava a bike todos os dias, 1h da madrugada. Naquela época tinha um clima meio carregado em Imperatriz, na área de pistonagem, né? Então a gente tinha muito esse medo, esse cuidado, mas todos os dias a gente fazia isso. Esse cara vem de Imperatriz, traiu aqui no podcast pra gente conhecer. Inclusive, eu falei com ele aqui e deve estar vindo agora pro Mirante Memória. A gente, cara, é um cara muito... Vamos bater o papo com esse cara. Eu fico muito feliz quando eu ouço aqui as histórias de pessoas que saíram de Imperatriz e hoje são sucesso no mundo, porque assim, Zé Filho, é um assunto que não tem nada a ver com a sua história, mas assim, eu fico triste quando eu vejo algum maranhense falando mal do Maranhão. E principalmente de Imperatriz. Eu vou fazer 6 anos que eu moro aqui, só que eu apaixonei na cidade. Então, Cidade tão acolhedora, né? Eu não gosto que fala mal de Imperatriz. Eu não gosto. Eu não falo mal de Imperatriz e nem do Maranhão. E às vezes, Pedro, em Goiás, antes de eu conhecer o Maranhão, cara, eu tinha uma impressão totalmente errada do Maranhão, porque os maranhenses que eu conheci, meu irmão detonava. Aí eu cheguei aqui e falei, tá, mas esse Maranhão que os caras falaram aí tá onde? Porque cidade maravilhosa, um povo acolhedor, um povo muito bacana, uma cidade assim, promissora. Eu acho que falta mais investimento no pessoal aqui em Imperatriz do Maranhão, sim. Infraestrutura. Pessoal, eu falo na própria pessoa física, sabe? O pessoal lá fora tem... maranhense é preguiçoso, né? Então tem muito isso. Essa máfia. Mas assim, cara, é porque as pessoas elas não têm o conhecimento técnico. Não tem capacitação. Não tem capacitação, então... Mas é um pessoal que batalhador, se tem uma ideia, que tem de tudo nessa cidade. Quem vem com desejo de empreender aqui, qualquer área que você estabeleça seu comércio é bem sucedido. O Leandro é um exemplo disso, né? Você é um exemplo disso, né? Suas casas são, assim, eu vejo lá o quanto que ela é importante. Montou um novo formato de atendimento para a cidade, que a gente encontra pessoas que no tempo não vejo, a gente se encontra no período noturno. Pô, você está aqui, estou aqui. Então achei muito interessante essa virando ponto de na área empresarial. Top, obrigado. Então, aí você, nessa época, você voltou, começou a trabalhar na rádio e começou a ter o sonho de ser locutor. Isso. Aí eu fui ser o operador de áudio do pai desse meu amigo, que hoje está nos Estados Unidos. Só um minutinho. Você quer molhar as palavras? Quiser já molhar as palavras. Você meio irritada, deixar para depois. Aí, cara, eu fiz o estágio, tive uma desenvoltura boa na técnica, porque eu era muito dedicado mesmo. Você tem uma ideia, cara, naquela época a gente fazia um jornal de 1 hora no rádio, que era todo redigido e passado para os locutores. Imagina o cara ter que ouvir um rádio, você pegar a notícia de Brasília, a notícia do Rio, e ir redigindo ali para fazer o roteiro para um jornal de 1 hora, aí você editar entrevistas e tudo mais. Naquela época, você fazia edição, você pegava a fitazinha, a Gillette cortava e emendava as palavras. Hoje não tinha nada dessa. Tu já imaginou como é que era, né? Você pegava a fita, cortava ela aqui e emendava para você. Era do Durex. No Durex. Então era tudo muito técnico. E aí eu passei a ser operador de áudio, eu juntamente com esse meu amigo, que falei agora há pouco. Falo dele porque foi uma pessoa que a gente teve muito próximo, a gente treinava juntos, ensaiava juntos e tudo mais, no sonho de ser locutor. E aí o pai dele era locutor, que era o Altair Moreira, que também hoje mora nos Estados Unidos, foi vereador aqui em Imperatriz, trabalhou na Rádio Mirante, na TV Mirante, foi apresentador do Globo Esporte, então uma história muito grande da comunicação imperatrizense. E aí eu fui trabalhar com ele, eu era operador de áudio.
E ele, no programa dele, aos sábados, tinha participação do ouvinte. As pessoas iam, chegavam na rádio, ficavam lotadas e tudo mais. E quando foi um dia, tinha uma ouvinte dele que via ele falar muito no meu nome, né? Ele disse, queria ouvir a voz do Zé Filho. E aí eu fui no microfone, falei, e aí ele começou a me estimular a ser locutor. Eu nunca tive a ideia, né? E nem sim vontade, para ser sincero, ser locutor. Foi por acaso. Aí começamos, aí fiquei um bom tempo lá. Aí foi quando montaram a Rádio Cultura FM. Eu fui para lá, fui contratado para ser operador de áudio também. Quando foi um dia, Marcelo Rodrigues chamou alguns nomes para fazer testes, né? Aí tinha o Edi Soares, que hoje é do rádio, tem o Luiz Carlos, que é apresentador de TV, tem a Luzia Souza, que é repórter, e outros nomes, e eu fui gravar os testes com eles. E esse cara que mais uma vez pintou na minha vida, o Juscelino Santiago, né, que foi o primeiro cara que me deu a oportunidade, disse, cara, vamos gravar um teste contigo. E eu, comigo, né? Rapaz, vamos, se não ficar legal, não tem problema. Aí gravamos o teste, aí o diretor da rádio, Marcelo Rodrigues, que é um grande nome da comunicação, foi ouvir os testes. Ouviu 1, 2, 3, aí selecionou o Edi Soares, que hoje é um grande comunicador, e entre os selecionados tinha o meu. Aí ele disse, quem é esse? E esse locutor, quem é? E eu, no primeiro momento, nem queria falar, porque, né? Aí ele chamou o Sônia, quem é esse cara? É o Zé Filho. Depois mandei ele entrar no ar amanhã, segunda-feira, 5 horas da manhã. Olha, isso era uma sexta-feira, aí já foi para ir pro ar, 5 horas da manhã. E aí eu fiquei naquela, vou, não vou, terminei indo. Aí fiquei no ar pela manhã, logo depois eu ganhei um horário chamado Brasileirinho, que era um programa que fazia um misto musical, que naquela época a FM era muito pop, né? Não tocava música popular, não tocava o Roberto Barbosa, não tocava o Zé Augusto, não tocava o Fernando Mendes. Nem Sandy Júnior tocava em FM naquela época. As FMs era muito bem reservado. Era bem reservado, era o pop e tal. Sertanejo nem sonhava. Não, nem sonhava. E aí deixa eu fazer um programa no rádio mesclado. Ele, cara, deixa. E aí eu comecei a fazer um programa. A qualidade muito melhor que a AM, que imperava na época que o som era ruim, só tinha a Rádio Mirante e a difusora. A Rádio Mirante, a Rádio Nativa e a difusora. As duas faziam estilo muito pop, né? E a gente partiu pro estilo brega. E aí estourou no programa. Graças a Deus, foi um programa que você revelou, né? Foi pioneiro nisso aqui, Imperatriz, na comunicação. Sim, né? Porque a gente abriu um leque para isso. Show. Aí isso foi em 93, aí em 95 eu tive um problema lá, saí da emissora. E aí comecei a remar tudo novamente. Porque eu era considerado locutor brega. Para ir para as outras não se encaixava no perfil, né? Certo. E aí o cara, rapaz, filho, aqui tem uma vaga de operador. Porque locutor você não se quadra no perfil da rádio. Aí eu tive que voltar para a função de operador, né? Que era na Rádio Terra. E aí eu disse, o que eu vou fazer, cara? Aí comecei a treinar para gravar comerciais. Tinha lá 6 locutores, um gravava e os 5 não. E eu comecei a gravar. Então era um locutor de... O cara chegava, eu queria gravar um comercial. Quem é? O Zé Filho que grava. Filho que grava. Aí foi. A voz grave. A voz grave e tudo mais. E aí foi quando o sertanejo estourou. Né? Aquela época de Chitãozinho Chororó, estourado, Zezé de Camargo, Jean Giovanni e Leandro Matias, João Mineiro Marciano, que fez um disco que tocava todas as músicas. E aí lá vou novamente conversar com o diretor. Cara, deixa eu fazer um programa aqui madrugado. O Canto da Terra, que até hoje é sucesso lá na emissora. Rapaz, mas é cedinho, vou começar de 5 às 8. Aí eu fui fazer o programa. Leandro, esse programa foi tão sucesso, cara, que com 2 meses a gente teve que colocar a primeira e segunda edição. Eu apresentava o programa de 5 às 8, depois das 16 às 19. Digamos que o faturamento da rádio fosse 10 mil na época. Ele em si faturava 7, os 2 programas. Entendeu? Então... Inclusive, depois de o quê? Quase 30 anos, o programa existe, né? O pessoal associa o nome do meu pai como Zé Filho da Terra. Da Terra, né? Porque ele já trabalhou em muitos locais, já passou por diversas emissoras, mas o que perdura até hoje mais forte é Zé Filho da Terra. Resultado desse empreendedorismo que você tem da Rádio Terra, né? Inclusive, quando não sei se
se estou sendo muito extenso, mas não, fica à vontade. Aí nós fomos para a casa é sua, Terra, fizemos esses 2 programas, e na Terra eu fui diretor artístico, diretor comercial, diretor de eventos. Então eu tinha cheguei num nível que eu disse, olha, estou aqui agora, o que eu vou fazer? E aí eu tenho minha empresa até hoje de eventos, Play Show, e comecei a fazer uns eventos na rádio. E os eventos estouraram. Por exemplo, eu fiz o Zé Ramalho, aí foi casa cheia. Eu tive a ideia de fazer um evento aqui de Imperatriz, que é o Cantor Estênio. Naquela época o DVD estava bombado. Cara, vamos fazer a gravação do DVD. Ele tocava, fazia tal de uma quinta do Arrocha no Terraço Show. E eu vi que tinha potencial. Aí chamei os diretores da rádio, cara, vamos perder esse cara, vamos gravar um DVD e tal. Pode chamar e vamos. Aí sentei com ele, fiz o projeto do DVD, aí tudo lindo. No dia seguinte a gente reúne, tipo aqui, eu com os donos da rádio, diz, olha, acertei com o Estênio, vamos fazer a gravação do DVD. Então aqui deu 37 mil, vamos botar 40. Aí os caras ficam loucos, o cara toca de R$400, vamos pagar 40. Falei, cara, mas é um projeto de um DVD, é uma outra história e tudo mais. Senão a gente tá fora. Falei, pô, mas eu já assinei o contrato do cara, o que eu fazer? Não, se você quiser, você assume o evento. E paga uma comissão para a rádio, beleza. Hoje eu estou comentando isso a primeira vez sobre esses bastidores. Esse episódio. E aí cara, então tudo bem, eu vou assumir. Leandro, a partir daí eu trabalhei com tanta vontade nesse evento. Eu vendi meu carro. Aí investi tudo em mídia no carro, no evento. Tinha booster, tinha monitor, tinha faixa de rua, tinha mídia de TV. Era um evento com mídia de megastar. Num cara que cantava Celeste Imperatriz. E era numa terça-feira. Nunca esqueço que era véspera de feriado Tiradentes. E aí, disse, olha, é tudo ou nada. Eu fui pra cima do evento e tudo mais. Cara, como eu disse, o evento foi numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira eu já tinha 8 mil ingressos vendidos. Não acredita? 8 mil ingressos vendidos. E quando chegou o dia do evento, a gente vendeu acho mais uns 4. Então foi um evento assim que parou a Imperatriz. Primeira vez que eu vi um engarrafamento ali no viaduto para chegar na ABB. Então foi um evento assim gigantesco. Então por que eu estou falando isso? Que sempre as coisas que eu me empenhei em fazer, graças a Deus e o meu empenho sempre deu muito certo. E aí eu comecei essa área de eventos. E chegou um ponto que eu senti que tinha digamos que uma concorrência interna. Sabe, eu fazia meus e tal, e aí fiz Djavan, fiz Paula Fernandes, que na época estava estourada, fiz Ana Carolina, que era um estilo diferenciado. Eu acho que eu fui tão ético que a rádio fazia muito estilo de forró na época, sertanejo. Eu peguei o estilo mais MPB. Certo. Mas mesmo com aquilo, eu me sentia meio que uma concorrência interna. Um ciúmezinho. E o dono da rádio são os caras. Não é justo eu ficar aqui. Eu estou tocando, se eu tocar uma música do cara que eu estou fazendo e 5 deles, eles vão achar que eu estou tocando mais a minha ainda, né? Ele vai ouvir só aquela do meu evento. E aí cheguei um dia e disse, olha, não tá mais, eu estou saindo e tal. E foi quando eu dei uma oficializada na minha empresa de eventos, que é a Play Show. Que já era show. Já era show. Aí tinha a levada show ali, que era do Guri, né? Ali, e aí a gente montamos o escritório de eventos. E aí já começamos com Jorge Mateus, foi o primeiro show. Aí fizemos Jorge Mateus, fizemos Thiaguinho, fizemos Roupa Nova, enfim. Era um show atrás do outro, show atrás do sucesso. Com sucesso. Marília Mendonça, a gente fez muita coisa grande. Só interromper você um pouquinho para falar para o pessoal que está nos ouvindo. Então, ouvindo aí sua história, cara, é muito interessante quando a pessoa tem um empreendedorismo nas veias. Né? Porque você, mesmo trabalhando de funcionário nas rádios, mas onde você chegava, você empreendia, né? Exatamente. Lançava programa, lançava ideias, lançava shows. Então, assim, o empreendedorismo, ele não tem necessariamente a ver, né? Só o fato de você só é empreendedor se você montar uma empresa sua. Não, você pode ser empreendedor onde você estiver, você precisa, né? Se quiser ser sucesso, ser empreendedor. Né? É assim, cara, a gente não pode ter medo, né? Quando você acredita no seu potencial, você não pode ter medo de partir para novos desafios. Você tem uma ideia, nessa minha estada na Rádio Terra, eu passei, eu acho que 1 ano fora. Chegou um cara aqui, um mega
um visionário, disse, olha, vou mudar tudo na comunicação de Imperatriz. É o senhor chamado Hernani Ferraz. Alugou um sistema difusora, rádio, TV, e me ligou, Zé Filho, vem aqui conversar comigo. Eu fui, disse, olha, eu quero lhe trazer para cá. Cara, hoje na Rádio Terra, eu sou diretor comercial, diretor de eventos, sou locutor de 4 horas do horário nobre, que é de 8 a meio-dia, e ainda vendo. Então eu consigo fazer um salário bom. Aí ele disse, quanto é teu salário lá? X. Aí eu dobro. Não vou. Triplico. Eu sei que naquela época, em 2010, eu acho, 2010, eu ganhava em 15 salários mínimos. Entendeu? Eu fui para lá ganhando isso. Então, se você for imaginar, somar nos números de hoje, é um senhor salário, né? Com certeza. Aí fiquei lá um bom tempo, depois saí, aí montei um Lava Jato ali, onde hoje é a Shoptime, ali em frente à Praça da Cultura. A gente montou um Lava Jato. Naquela época, o cara que fez o nosso marketing, ele criou uma coisa chamada delivery. Eu nem conhecia a palavra, né? Muito nova, né? Em 2010, que é o quê? Wi-Fi também, né? Nem tinha nada disso. Wi-Fi na cidade. Aí o que a gente fez? A gente comprou um carro e plotou ele todo, o Celtinha e delivery. O que era isso? Você ia deixar seu carro, o motorista ia lá, deixava você na sua casa, seu carro estava pronto, ia lá e pegava, você pegava o seu carro. Então essa ideia aqui, Imperatriz, foi vocês que implantaram. Pelo menos essa ideia do levar e buscar. Eu confesso que naquele momento eu nem conhecia a palavra delivery, né? Foi uma sugestão de quem fez o nosso marketing do estabelecimento, mas que a gente colocou em prática, que via que era uma coisa nova. Você tem uma ideia, lá tinha no Lava Jato, a gente fez o cartãozinho Playcard. O nome do Lava Jato era Playcard, a gente fez o Playcard. O que era? Você comprava o cartão, você tinha o ano todo, aliás, um mês inteiro de lavagem grátis. Grátis não, liberada, na verdade. Certo. Então a gente conseguiu fazer uma carteira de clientes que, cara, é o que mantinha o Lava Jato. Então acho que eu sempre fui muito de visionário, se eu posso falar assim, nesse aspecto de investimento. Apesar de não ter aquele conhecimento, digamos, super afinado, né, ou refinado, mas a gente sempre conseguiu ter umas ideias que foram de encontro ao sucesso. E é bacana, Zé Filho, ouvir você falar isso, porque hoje, quando você vai criar uma ideia, você vai fazer alguma coisa, você tem um auxílio do YouTube, da mídia. Isso. Às vezes, na verdade, você só vai copiar uma ideia, né? E no caso de você, não tinha acesso a essas informações, né? Tinha que ter muito mais coragem para empreender do que hoje, né? Hoje tem muito mais... Não, hoje você quer fazer isso, você já vai lá, busca no YouTube, no Google, e você já tem uma base do que você tem em mente, né? E você consegue ver na prática aquilo que você idealiza. Antes não, era tudo muito riscar no papel. Tinha que ter coragem mesmo, né? Por exemplo, eu lembro, cara, quando eu comecei a fazer show, a gente mandava fazer camiseta, o cara fazia com aquelas telas, e cada cor tinha que fazer uma tela diferente. Ele colocava tela sobre tela, mudava a cor. Era um negócio assim, um trabalho artesanal lindo, que hoje o cara fazer um negócio daquilo tem que ser muito... E os caras me odiavam, porque eu gostava de coisa colorida, sabe? Gastava umas 10 telas. Cada cor era uma tela. Na hora que você entrava lá na serigrafia, o cara já estava... Pelo amor de Deus, é isso. Mas eu era meio fascinado, assim, com cores e era meio complicado para se fazer, mas se fazia já na época o empenho das pessoas que trabalhavam com a gente. Show. E depois dessa época do Lava Jato, já veio o bar do seu Manel ou ainda não? Ainda foi bem à frente? Não, o Lava Jato foi por volta de 2010, 2012. Aí, 2013, foi quando o Lava Jato eu conseguia conciliar as duas coisas, Lava Jato e Rádio Terra. E aí, 2013 foi quando eu saí da Rádio Terra, que eu tive esse momento de olha, não tá legal, tô sentindo que tá tendo tipo uma disputa interna, né, uma concorrência. E aí é desleal, porque vocês são donos da rádio, eu não vou ficar fazendo evento. Saí e me chamaram para Admirante, 2013. Certo. Então fiquei lá até 2013. Aliás, entrei em 2013, estou até hoje, né? E o bar, cara, foi uma mistura de vontade com necessidade. Eu trabalhei um bom tempo, eu tinha uma empresa que prestou os eventos para a prefeitura, eu consegui montar um capital, e aí eu pensava em montar o bar. E logo, quando a gente colocou essa ideia para funcionar, foi o momento de pandemia. E aí, esse dinheiro, ao invés de eu ter guardado para investir no bar,
surgiram dois grandes nomes da música, que era Zé Vaqueiro e Barões da Pisadinha. Aí eu comprei shows. Que eu tinha, zerei e comprei shows.